Vamos dar início ao quarto monte, o Monte da Vitória. Vamos concluir esse mini treinamento, subindo os 4 montes com Jesus. E qual é o propósito mesmo desse curso? Desse mini treinamento? Recebendo uma visão e uma posição privilegiada. Nós subimos o Monte da Tentação, o Monte da Revelação, o Monte da Glória, e hoje nós vamos concluir com o Monte da Vitória. Vai ser vitória na sua vida. Todos aqueles que desejaram subir um degrau, subir um nível de unção, chegar no pódio, no lugar mais alto da montanha, foram ensinados, doutrinados e principalmente preparados para vencer. Com Jesus, nós subimos cada montanha dessa com Jesus e aprendemos a sua palavra para vencermos, ok? Só lembrando uma das frases que nós usamos, eu acho muito importante cada vez que nós vamos subir uma montanha, nos prepararmos, e essa frase é muito importante, muito impactante. Para ver muitas coisas, é preciso desaprender a olhar para si mesmo. Essa dureza é necessário para escalar montanhas. Muitas pessoas me procuram e dizem: me ensina, me prepara, me treina, me capacita. Mas a coisa mais importante e a coisa mais difícil que nós temos que aprender é desaprender as coisas erradas. Há muita religiosidade, há muito misticismo, há muitas lendas, caminhamos com as pessoas erradas e nós temos que aprender a subir e a descer, ok? Lembrando que toda subida tem descida, sobe um pouco, desce um pouquinho, sobe muito, desce um pouquinho, sobe muito, e assim por diante. Não é porque vamos subir que seja só subida na vida. A subida é feita de altos e baixos, ok? Como nós falamos. Tivemos aqui o primeiro monte, o Monte da Tentação, em que Jesus foi levado, em que ele foi tentado, ele foi levado pelo Espírito Santo e foi tentado pelo inimigo. Falamos sobre a beira da praia e o topo do monte. Nós nascemos para vencer. E nós temos que construir a nossa casa, é na beira da praia. Mas para isso é necessário aprender a subir e descer. Falamos dos vários tipos de montanha. Deixa eu colocar de novo essa foto, ficou tão bonita. Eu, pelo menos a minha esposa e as minhas filhas, né? Foi um dos últimos treinamentos que eu fiz com a minha família. Já fiz esse Pico do Urubu aqui em Suzano, Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, São Paulo. Já subi várias vezes, sozinho, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com um grupo de discípulos, com um pequeno grupo, com um grande grupo. E como eu falei no decorrer do treinamento, trouxe alguns exemplos das 2 vezes que eu tive a oportunidade, o privilégio de subir a Israel. Isso é uma frase importante. Você não vai a Israel, Deus te leva a Israel, ok? Se você tem esse sonho de subir a Israel, Jerusalém, pode ter certeza que o Senhor vai cumprir esse sonho, porque o nosso Deus coloca sonhos em nossos corações, ok? Então tá aqui a foto da minha família, tá aqui a outra foto das minhas 2 filhas com a pedra de Davi que ele venceu Golias, né? E a gente falou sobre isso no primeiro treinamento. O segundo monte, o Monte da Revelação, em que sobe Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão para aprender. E falamos muito sobre o que aprender, como aprender, estratégias simples de como estudar, de como memorizar, de como estudar, de como aprender e não esquecer. Falamos um pouquinho sobre isso. Acredito que foi a aula mais longa, foi 1 hora e 10. Aqui usamos uma frase também muito bonita. Com leis ruins e funcionários bons, ainda é possível governar. Mas com funcionários ruins, as melhores leis não servem para nada. Ok? Deixa eu voltar aqui, né? A caravana da chuva, chuva de bênção, que eu falei que foi a primeira caravana que eu subi como peregrino, caravana, chuva de bênção. Depois eu subi uma segunda vez, não como peregrino, mas eu subi como copastor de um apóstolo conduzindo uma caravana. E aqui está a foto ali do Monte da
do Sermão da Montanha, né? O monte do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, o monte da revelação, e construir uma igreja bem simples ali, a gente falou na segunda aula. Tivemos também a terceira, mas eu quero lembrar aqui, não se esqueça, não confie na força do seu braço e nem na sua informação. Não é um diploma, não é um conhecimento acadêmico, é a revelação diária, o pão de cada dia. E falamos sobre isso, falamos um pouquinho sobre esse filme, e chegamos ao Monte da Glória, que foi o Monte da Transfiguração. Acredito que esse é um monte muito importante, porque é o monte da intimidade, poucas pessoas sabem sobre ele, poucas pessoas sobem ele, e poucas pessoas fazem parte de uma equipe e são chamados para serem discípulos íntimos. E aí falamos sobre Pedro, cala a boca, Pedro, ouve, não é o que você quer, para de querer construir religiosidade. Vamos descer e abençoar o povo. E hoje nós vamos ver a quarta montanha, a montanha da vitória, mas não posso deixar de te avisar antes de iniciarmos o quarto e último monte, que existe um quinto monte. E quando é que nós vamos falar sobre ele, pastor? Quando é que nós vamos aprender sobre esse monte? O que eu recebo no monte da revelação? O que eu recebo no monte da vitória? E principalmente no monte da oração, nós vemos esse quinto monte em um outro treinamento. Existe um outro treinamento que já está agendado para o final do mês, que chama-se As 4 Tempestades com Jesus. Vencendo as 4 tempestades com Jesus. E em uma dessas tempestades, tem um monte no meio. Existe uma tempestade na terra e uma tempestade no mar, e entre essas duas tempestades tem um monte da oração. Então, fica faltando aqui o quinto monte, o monte da oração, que nós seremos o quê? Instruídos, iremos estudar no próximo mini curso, que se chama Vencendo as 4 Tempestades com Jesus, ok? Ali eu vou vou abrir aspas, eu vou abrir um PowerPoint, um slide, só para falar sobre o monte da oração, ok? Porque ele fica entre duas tempestades. E agora vamos sim ao monte da vitória, que é um monte em que nós somos abençoados, em que se tornamos vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus. E lembrando que nós ainda teremos, só não está agendado, tem um próximo treinamento que se chama os 6 perfis comportamentais que precisam ser ajustados. Todas as pessoas que trabalham em equipe, que são líderes, seja no ministério, seja na vida secular, no seu trabalho, nós temos que aprender a nos relacionar. Precisamos ajustar o nosso temperamento e como líderes e como colegas de trabalho, precisamos aprender a ajustar o temperamento de outras pessoas. Então, os 6 comportamentos, os 6 perfis comportamentais que precisam ser ajustados. Falamos também que tem um mini curso muito bom que se chama Os 4 Temperamentos: sanguíneo, fleumático, melancólico, colérico. Tem um outro também que é os 5 traços de caráter. Esse é muito top, muito bom, muito importante. E eu estou falando desses porque eles são importantes para você se conhecer, se autoconhecer, se relacionar bem com a sua família, se relacionar bem na igreja e poder crescer e prosperar no seu trabalho. Tem muito a ver esses 3 treinamentos com o quê? Relacionamentos, ok? É algo que nós precisamos hoje. Então, tem os 4 temperamentos, os 5 traços de caráter e os 6 perfis comportamentais que precisam ser ajustados. Tem também o da obediência, fidelidade, né? O treinamento lealdade, deslealdade, honra, o princípio para ter uma vida longa e próspera. Tem também o da oração, também. Eu vou parar por aqui. O da oração, o Senhor nos ensina a orar. As pessoas dizem, eu não sei orar, mas vamos continuar aqui. Mais à frente a gente fala sobre isso. Então, hoje é o Monte da Vitória, e aqui a foto é linda. Pode ser que você esteja olhando assim, pô, mas que foto é essa? De onde que é? É a foto de Israel, Jerusalém. E eu lembro a primeira vez que eu subi, muito emocionante. Subimos e nós chegamos bem nesse horário em que o sol está se pondo, o sol está brilhando, e por isso que é chamada de a cidade do ouro, a cidade dourada. Porque quando o sol brilha nessas pedras, a cidade brilha, fica iluminada.
E por isso que é chamada de a cidade dourada, a cidade do ouro, a cidade próspera. Olha que imagem linda. Pode ser que você não esteja reconhecendo ou não reconheça. Ah, mas cadê aquela cúpula dourada? Lá é uma mesquita, ou melhor, uma mosquinha, que o Senhor vai tirar. Ok? Porque ali é uma briga entre os judeus, os árabes, os muçulmanos, né, o judaísmo. Ali é uma confusão ali. Você vai ali no Muro das Lamentações, é um lugar muito tenso. Mas aqui está uma foto e eu não gosto de colocar aquela cúpula dourada, porque ela não é símbolo de Israel, Jerusalém. Ela é uma mesquita, ela é uma religiosidade. É outra coisa. Não estou contra a religião aqui, não. Eu não sou contra a religiosidade, não. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ok? E aqui eu estou para trazer o quê? A cidade dourada, a cidade de ouro, a cidade da paz e da prosperidade. Então, essa imagem linda. Um dia nós vamos olhar aqui do monte e vamos ver a cidade, vamos contemplá-la. Eu tive o privilégio de ir 2 vezes e cada vez é emocionante. Mas vamos para o 4º monte, o Monte da Vitória. O texto bíblico de hoje é Lucas 22, do 39 ao 43. Deixa eu tomar meu café aqui. Hoje a aula é mais rápida. A segunda aula foi mais longa, né? Mas elas têm uma média de 40 minutos, ok? E, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Então, esse é o Monte da Vitória de Jesus, mas ele também pode ser chamado de um monte da tentação para os discípulos. Nós vimos o primeiro monte, o Monte da Tentação para Jesus. Lembra, só Jesus subiu ali. Jesus, guiado pelo Espírito Santo e tentado por Satanás. Mas aqui é o Monte das Oliveiras, é o Monte da Vitória. E Jesus vai para aquele lugar como costumava. Ele ia diariamente àquele lugar. Toda vez que ele subia a Jerusalém, ele ia àquele monte, ao Monte das Oliveiras. Mas ele diz aos seus discípulos: orai para que não entreis em tentação. Ok? Então, é o Monte da Vitória de Jesus, mas também é o Monte da Tentação para os discípulos. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Ok? Lucas 22, do 39 ao 43. Nós vamos ver nesse monte algo muito importante. Nós vamos ver algo que nós não vimos ainda e que é muito comum, mas vamos ver de uma forma diferente. O diabo e os anjos. Nós vimos em Mateus 4, 11, no Monte da Tentação, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Nós sabemos que no Monte da Tentação, ali no deserto, Jesus se batizou nas águas e foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, e ali ele foi tentado no Monte da Tentação pelo Satanás, pelo diabo. Mas estava ali Jesus, o Espírito Santo e o diabo. E quando ele venceu o diabo, veio o que? Os servos. Quando nós vencemos no mundo espiritual, Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. E os anjos são nossos servos, ok? Eles não estão acima de nós. Em estatura, eles são um pouco maior, mas nós fomos coroados com glória e com honra. Então os anjos são nossos servos. Nós não adoramos os anjos nos servem. Eles são o quê? Os nossos servos. Eles trabalham no mundo espiritual. Então o diabo deixou, Jesus vence a tentação, então o diabo deixou, e eis que chegaram, os anjos chegaram, chegaram os anjos e os serviram. Jesus estava com fome, e os anjos o serviram. Chegaram os anjos e o serviram. Agora, olha que interessante, em Lucas 22, do 39 ao 43, nós vamos ver o quê? O Monte da Vitória. E apareceu-lhe um anjo do céu. Ou seja, dá a entender, é óbvio,
que o anjo estava ali, mas ele apareceu, ele se manifestou. Nós não ficamos olhando e vendo anjos diariamente. Jesus não ficava andando e vendo anjos. Jesus não ficava andando e vendo anjos e demônios. Jesus, ele foi servido pelos anjos quando venceu a tentação, e aqui apareceu-lhe um anjo, ou seja, o anjo estava ali, mas apareceu, se manifestou, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Que estava do lado, sabe, aquele anjo que está do lado, e você vê aquele anjo, e aquele anjo está do teu lado para te fortalecer. Os olhos de Jesus se abriram, e ele viu um anjo, e aquilo fortaleceu. Eu não estou sozinho. Estavam os 12, eu chamei Pedro, Tiago e João um pouco mais para frente, me afastei deles, comecei a orar, mas eu não estou sozinho orando. Os discípulos não conseguem orar nem uma hora, mas eu não estou sozinho. Tem um anjo, tem um servo me fortalecendo, ok? Então, aqui o mundo espiritual, o diabo e os anjos. O diabo o deixou. Quando vencemos a tentação, o diabo foge. O diabo o deixou. Chegaram os anjos para o servir. O que? No começo do seu ministério. E agora, no final, apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Eu não estou sozinho. O meu pai deu ordem aos anjos. Os anjos cuidam de mim. Ok? Só para que o mundo espiritual se abra. Esse monte é muito importante. Entendemos o mundo espiritual agora. Que os nossos olhos espirituais se abram. Ok? 3 vezes Jesus chorou. É óbvio que Jesus, como toda criança, ou a grande maioria das crianças, quando nasce, chora. Como criança, caiu, se machucou, chorou. Ele se fez carne. E a carne dói. Mas a Bíblia relata 3 vezes que Jesus chorou. Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é o Filho de Deus que se fez carne. Ele é o Filho do homem. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É muito interessante que ele chorou. Ele teve fome. Ele teve sede. E quando foi a primeira vez que ele chorou? A primeira é no túmulo de Lázaro. João 11:35. Jesus ali chorou porque o seu amigo tinha falecido. Nós sabemos. E o próprio Jesus diz, não, essa doença não é para a morte. Ele morreu, mas não é para a morte. É para que Deus seja glorificado. Mas ele chorou. Ele se fez carne. Ele sente dor. Ele chora. Ele tem fome, ele tem sede. Ele tem saudades. Ele se preocupa. A primeira é no túmulo de Lázaro. O seu amigo estava morto. O seu amigo estava dormindo. E ele vai ressuscitá-lo. É a primeira vez que Jesus chorou. Eu não sei quando foi a primeira vez que você chorou. Eu não sei o que te faz chorar. Mas nós choramos. E até que aconteça ao final dos tempos, nós vamos chorar. Mas vai chegar um dia em que o Senhor vai enxugar as nossas lágrimas. E não haverá mais choro. Não haverá mais enfermidade. Não haverá mais dor e pranto. Só alegria, gozo, entraremos no gozo do nosso Senhor. Mas aqui é a primeira vez que a Bíblia relata Jesus como homem chorando. E ele chorou porque um amigo tinha morrido, porque um amigo estava dormindo. E por mais que ele ia ressuscitar, ele sentiu a dor da perda ali. A segunda é quando ele chegou perto e vendo a cidade, chorou sobre ela. Nós acabamos de ver a foto ali de Jerusalém, e Jesus ali olhando aquele monte, Jesus ali daquele monte olhando a cidade, vendo Jerusalém. A segunda é quando ele chegou perto, vendo a cidade, chorou sobre ela. E ele chorou, e ele diz assim, Israel, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Ele estava próximo de ser morto. E ele diz, eu como a galinha quis juntar vocês e colocar vocês debaixo das minhas asas. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, eu queria cuidar de vocês. Esses dias eu vi uma postagem muito interessante nas redes sociais dizendo, o pastor, ele só apacenta quem quer ser apacentado. Ele só orienta quem quer ser orientado. Ele só cuida de quem quer ser cuidado. E Jesus, ele amou Jerusalém. Ele foi enviado a Jerusalém para as ovelhas perdidas de Jerusalém.
para as ovelhas perdidas de seu pai. E ele olha ali daquele monte, ele vê a cidade dourada, e ele chora, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que vai me matar. Eu queria que, como uma galinha, colocar vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Ele chorou ali. Quando eu fui a segunda vez, eu estava ali olhando e eu caí numa grande reflexão, e caiu um grande temor sobre mim, como cai agora, difícil de falar. E eu olhava a cidade que mata os seus profetas, e eu pensando, e eu meditando, e uma pessoa da equipe, porque quando eu vou para a viagem eu não tiro foto, se quiser ver foto, tem lá no Facebook, tem no álbum de foto, tem, se eu não me engano, não sei se é a primeira ou a segunda, mas tem um álbum de fotos lá do Egito, Jordânia, Israel. E uma pessoa pegou eu olhando a cidade, pensando, tirou uma foto minha, e eu tinha caído numa grande reflexão e caiu sobre mim um grande temor, e eu olhava a cidade que mata os seus profetas. E aí postaram a foto, e aquela foto me chamou muito a atenção. E quando eu postei, uma pessoa perguntou: pastor, o que você está pensando? Eu estou pensando que Jesus, nesse mesmo lugar, olhou essa cidade há anos atrás e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Que mata os seus profetas. E caiu um grande temor. E aí vem a terceira vez que Jesus chorou. E por fim, em Hebreus 5, 7, nos dias da sua carne, que ele se fez carne, Jesus ofereceu orações e súplicas com forte clamor e lágrimas a ele que foi capaz de salvá-lo da morte. Ele foi ouvido por causa da sua impiedade. Ele foi ouvido por causa da sua piedade. Ele chorou fervorosamente por uma pessoa, uma cidade, e para a sua própria submissão à vontade do Pai. Hebreus 5, 7. É ele ali orando, chorando, e ele dizendo: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha vontade, não a vontade da minha carne, mas que seja feita a tua vontade. Se for possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero morrer, eu não quero sofrer, mas seja feita a tua vontade. Jesus chorou ali. Levantai-vos e orai. Vamos pegar agora um pouquinho, falar um pouquinho sobre os discípulos, sobre a tentação dos discípulos de não orarem, e depois voltamos sobre Jesus. Levantai-vos e orai. Lucas 22, 45 e 46. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Qual era essa tentação? A tentação de fugir, de deixar o seu mestre, de abandonar a missão. É óbvio que Jesus, como um pai, como um mestre, ele não queria que os seus discípulos fossem crucificados. E não era chegado a hora. Mas ele não queria que os seus discípulos fugissem. Que fugissem como medrosos, que não fugissem como crianças mimadas, que choram e fogem da responsabilidade, que não tivessem medo. Por isso que Jesus, ele diz para eles: levantai-vos e orai para que não entreis em tentação, para que não neguem o meu nome, para que não abram mão da missão. Mas aqui nós vemos: e achou-os dormindo de tristeza. Sabe, nós estamos em dias tristes. Há uma grande tristeza sobre o mundo, e essa tristeza nos leva a uma dormência, nos leva a dormirmos espiritualmente e não orarmos. Mas nós temos que acordar e despertar para orar. Olha, quando abrir o mini treinamento sobre oração, e nós vamos falar: Senhor, nos ensina a orar, porque foi o pedido dos discípulos. Os discípulos pediram: Jesus, nos ensina a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos. Nos ensina, Senhor, a orar. Nós precisamos aprender a orar. Mais do que a pregar, mais do que a ganhar dinheiro, mais do que qualquer coisa, precisamos aprender a orar. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, olha o que Jesus disse: por que estáis dormindo? Jesus não disse: por que vocês estão tristes? Não é porque vocês estão tristes, por causa do Covid, por causa do presidente, porque somos uma nação de maricas,
porque somos meninos, porque somos fracos, covardes. Não, porque estáis dormindo, não é porque estão tristes. Levantai-vos e orai. É hora de orar, é tempo de orar. E devemos orar para não cair em tentação. E qual é a tentação dos discípulos? De fugirem, de se esconderem, de não orarem, de não guerrearem espiritualmente. Chega momento de trevas. Agora vamos ver as 3 vezes Jesus sangrou. Ele derramou o seu sangue. E aqui está a vitória. É aqui que está a nossa vitória. É aqui que vencemos. Pelas suas pisaduras e o seu sangue derramado que vencemos. Não há vitória sem sacrifício. Não há vitória sem sangue. Não há vitória sem cruz. E nós vamos o que? Ver um monte da vitória. Jesus ali antes de chegar em Jerusalém, aquele é o monte que está diante de Jerusalém. E ele está olhando para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas. Ele chora. Ele chorou por causa de um amigo. Ele chora por mim e por você. E somos íntimos de Jesus. Ele chora por uma cidade destruída, por uma cidade perversa e adúltera. E ele chora pelo momento que está vivendo. Mas vamos ver agora em detalhes esse choro e esse sangue. A primeira vez, e posto em agonia, orava mais intensamente. Quanto mais triste, mais Jesus orava. Os discípulos, quanto mais triste, mais dormiam. Quanto mais triste, os discípulos mais dormiam. Mas Jesus, quanto mais triste, mais orava. Nós temos que aprender a orar. E posto em agonia, orava mais intensamente, com mais fervor, mais clamor, e o seu suor, a oração sua, faz suar. Às vezes, esses dias terminei uma mensagem, uma reunião, uma oração intensa, uma oração com intensidade no final da mensagem. Terminei, uma pessoa, um jovem veio me cumprimentar, pastor, você está suando? Eu ainda brinquei, vocês me fazem suar. Mas e posto em agonia, orava mais intensamente. Esses dias são dias em que a minha alma está angustiada, está em agonia, porque os dias são de trevas. E eu me punho a orar e a suar, e diz, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue. O seu suor começou a se tornar em gotas de sangue, que corriam até o chão. Lucas 22, 44. Deixa eu te explicar algo muito importante agora. Eu vou deixar um pouquinho para frente. Vou fazer mistério. Mas eu vou te falar, não vou esquecer não. Mas o primeiro sangue foram gotas de suor da oração. Porque orar não é brincadeira não. Orar é trabalho, orar é suor. E um pastor, um sacerdote, ele vive do suor do seu rosto, do suor do seu trabalho, ensinando, orando, intercedendo com agonia. E diz que a oração de Jesus, o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. E aí é o primeiro momento que ele derrama gotas de sangue. Eu não aguento. Desculpa, eu não aguento, mas eu não vou guardar segredo, não. Não vou guardar. Sabe para onde Jesus estava olhando? E ali de forma intensa. Ele suou, e o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Sabe aonde Jesus estava? Diante de onde ele estava diante da igreja, diante do templo de Salomão. Ele estava ali olhando para a igreja. E ele suou pela sua igreja. O seu suor, a sua oração se tornou em grandes gotas de sangue e caíram sobre aquele chão, e caíram sobre aquela terra. E ele olhava para o quê? Ele olhava para a igreja, ele olhava para o templo de Salomão, para a casa de oração. E ali, orando intensamente, e diante do templo de Salomão, olhando para a igreja, o seu suor, o suor do seu trabalho, o suor da sua oração, se tornaram em grandes gotas de sangue. O primeiro derramar de sangue foi pela igreja.
Hoje as pessoas dizem, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, mas Jesus, ele de forma voluntária, ninguém bateu, ninguém os bofeteou, não houve uma chicotada, ele orou intensamente e com agonia, orou intensamente e ainda mais intensamente, ao ponto de suar, e o suor se tornar em gotas de sangue pela igreja. O primeiro sangue foi pela igreja. Segundo, Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. João 19, 1 e 2. Ali, ele foi o quê? Castigado, esbofeteado, ele foi chicotado, foi zombado, colocaram uma coroa de espinho, colocaram vestiram de roupa de púrpura, que é o quê? É uma cor nobre, de nobreza, de sacerdotes, de reis. Você não é o rei dos reis? Você não nasceu rei? E aí, aquele derrama sangue. E pelas suas pisaduras somos sarados, somos curados. A terceira vez que Jesus derrama sangue, então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Na cruz, ele derramou todo o seu sangue. Todo o seu sangue. Não, dentro do judaísmo não existe sacrifício, seja um animal, ou no caso de Jesus, que foi o nosso sacrifício, não pode ficar sangue no corpo. Todo sangue tem que ser removido, todo sangue tem que ser tirado. E foi o que aconteceu com o sacrifício de Cristo. Nós vamos ver que cumpre-se a profecia. Isaías 2 e 3, e acontecerá, olha que profecia importante. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão, vinde, buscamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Que palavra poderosa! Aqui nós estamos falando do profeta Isaías, o grande profeta Isaías, que 700 anos antes viu Jesus ser crucificado. Ele, 700 anos antes, ele recebe a profecia e a revelação, e ele fala sobre a crucificação de Jesus. Sobre a crucificação de Jesus, 700 anos antes. Nós estamos 200 anos depois de Jesus ser crucificado. Isaías, ele aqui fala sobre um monte, ele fala sobre os montes. E ele fala sobre os montes e um monte que está mais alto. Sabe, aqui, aí vem a minha formação em ciências sociais. Sou formado em ciências sociais, eu sou um cientista. Eu sou pastor e a minha formação é em ciências sociais, com pós-graduação em globalização e cultura. Então, dentro das ciências sociais, se fala muito de um estudo que se chama os 7 montes, que também pode ser chamado de os 11 montes. Mas é mais conhecido e é facilmente você encontrar na internet. É os 7 montes. O que são esses 7 montes? São os 7 pilares de qualquer sociedade. Então tem o monte da comunicação, tem o monte da política, tem o monte da religião, tem o monte da família, são 7 montes. Só que aqui Isaías, e acontecerá nos últimos dias. Ele profetiza 700 anos depois, acontece a crucificação de Jesus. Ele profetiza, ele traz a revelação, recebe a revelação, e ele fala sobre a crucificação de Jesus. Depois de 700 anos, Jesus nasce e é crucificado. E aqui é uma profecia para os últimos dias. E acontecerá quando? Nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor. Ou seja, a igreja vai se tornar firme e forte. O monte da casa do Senhor, no cume dos montes. Então, o que a ciência fala aí há 500, 200, 300 anos, fala sobre os montes da sociedade, Isaías falou há 900 anos, quase 1000 anos atrás, ele fala, olha,
Toda a sociedade tem uma série de montes. Tem 7 montes. Mas em cima dos montes, no lugar mais alto, existe um monte que é chamado Monte da Casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ela todas as nações subirão à casa de Deus. Nos últimos dias, todos os povos e nações subirão à casa de Deus. Isso vai começar a acontecer a partir de agora. É uma profecia que começa a se cumprir. Todos os povos e nações subirão à casa do Senhor. Ele acertou sobre Jesus e a crucificação. Você acha que a palavra de Deus vai errar sobre os últimos dias? Irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Eu estou aqui como um profeta, cumprindo essa palavra na sua vida. Eu estou dizendo, vamos subir, vamos aprender a palavra do Senhor, para crescermos como pessoa, para subirmos um degrau, para chegarmos no pódio, para subirmos no lugar mais alto. Então, Deus está me usando para fazer cumprir essa profecia. Então, aqui fala sobre os 7 montes. As ciências sociais diz que toda a sociedade possui 7 fundamentos, 7 montes. E o texto de Isaías fala que nos últimos dias haverá no cume dos montes, no lugar mais alto, um monte chamado Monte da Casa de Deus. E que todos subirão lá, e os povos e nações dirão, vamos subir para aprender os caminhos de Deus, para aprender a lei do Senhor. Vai se cumprir, começa a se cumprir, está se cumprindo hoje na sua vida e na minha vida. E aí eu trago um texto em Efésios 4, 10, 15. Que aí vai falar sobre a igreja e os pastores. Aquele que desceu, quem é aquele que desceu? É também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ou seja, Jesus. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quem é que levanta líderes? Não é o judaísmo, não é o catolicismo, não é o cristianismo. Quem é que nos dá pastores? Ele nos dá pastores, porque ter pastor é uma bênção. Se você não tem pastor, procure um pastor. Se deixe ser pastoreado. Ok? Quem é que dá pastores? Quem é que dá apóstolos, profetas, evangelistas? Mas é aquele que desceu. E o mesmo que desceu é o mesmo que subiu para cumprir promessas. E ele nos dá. E ele nos dá. Ah, pastor, mas tem muito pastor ruim. Sim, tem médico ruim, tem político ruim, tem pastor ruim. Mas existe mais de 7.000 profetas que não dobraram seus joelhos para Baal. Procure um deles. Siga nas redes sociais, Marcos Burgess, Facebook, Instagram, YouTube. Venha nos fazer uma visita em nossa congregação. E por que ele nos dá pastores? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, para que ele te dá pastor? Para que você possa crescer, para que você possa prosperar como pessoa, como pai, como mãe, como família, como cristão, como homem de Deus. Para que você possa prosperar nessa sociedade, para que você possa subir todos os montes e viver a graça de Deus. E o texto continua, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Precisamos conhecer mais sobre Jesus, sobre o Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa que é Cristo. Então nós temos que subir não só ao topo da montanha, nós temos que subir e chegar à estatura do varão perfeito que é Jesus. Nós temos que crescer e amadurecer como Jesus, ao ponto de dizer, não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. Ok? Para que não sejam mais meninos inconstantes, enganados, levados pelo vento, levados em roda por todo o vento de doutrina. Uma hora é a doutrina da prosperidade, uma hora é a doutrina do riso, uma hora é a doutrina da alegria, uma hora é a família, uma hora... Não, chega de tudo isso, é Jesus. O conhecimento de Jesus.
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. Tem gente querendo enganar. Por isso que você precisa de um pastor e crescer espiritualmente, para não ser enganado. Sabe o que a palavra diz? Que nos últimos dias, se possível, até os escolhidos serão enganados. O diabo vai tentar enganar os escolhidos. E nós temos que crescer, temos que amadurecer. E aqui não pode deixar de falar. Existe um treinamento muito legal que se chama de Menino a Homem, que fala sobre maturidade, tanto para meninas quanto para meninos. E é um cerimonial, é um ritual de passagem, onde deixamos de ser meninos e nos tornamos homens, baseado na palavra e baseado em que toda a sociedade antiga tinha os rituais de passagem. Nós não temos mais. Isso faz muito mal para nós. Jesus teve, e nós vimos as etapas de Jesus. Ao 8º dia foi circuncidado. Hoje a circuncisão é no coração. Vimos aos 12 anos, ele deixando de ser menino, se tornando homem. Aos 30, se batizando. E assim por diante. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. O lugar chamado Gólgota. Nós vemos ali a imagem de Jesus olhando para a cidade. Um pouco mais abaixo ali tem o Jardim das Oliveiras. E aí tem o monte chamado Gólgota, onde Jesus foi crucificado, fora da cidade também. Então são dois montes. Jesus ali no monte olhando a cidade de fora, ele entra na cidade que mata os seus profetas, ele chora, ele derrama sangue pela igreja, ele derrama sangue para que sejamos sarados e curados, e ele derrama sangue na montanha do Gólgota para vencer a morte. Na montanha da caveira é que recebemos a vida. E olha aqui, ó. O lugar chamado Gólgota, e levando ele às costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. João 19, 17. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, Mateus 27, 33. Então, está para se cumprir a maior vitória, que é a vitória do quê? Que é a vitória de termos uma vida aqui 100 vezes mais próspera e recebermos depois a vida eterna. E ela acontece no monte chamado Gólgota, no monte da caveira. Ok? E nós vamos ver que ali Jesus é crucificado, e ali ele derrama todo o seu sangue. Mas onde começou o derramamento de sangue? O seu suor se tornou em grandes gotas de sangue pela igreja. E ele nos dá pastores para que possamos crescer, para que possamos chegar à estatura do varão perfeito, que é Jesus, para que possamos ter uma unidade de fé e viver o amor. E agora, ele vai ser levado e crucificado no lugar em que é chamado Caveira, chamado Gólgota. Ok? E nós vamos agora para encerrar, e se cumpre 3 promessas que se cumpriram. Primeiro, a criação de uma igreja poderosa. Da mesma forma que Deus colocou o primeiro Adão e abriu do seu lado, e quando ele desperta, o Senhor entrega Eva para ele. Agora Jesus olhando para a igreja física e derramando seu sangue, chorando. O Senhor o coloca na cruz para dormir. E quando ele está dormindo, é aberto do seu lado com uma lança. O soldado abre, sai água e sangue. E Deus lhe entrega a sua noiva, a igreja espiritual. Ok? Então, a criação de uma igreja poderosa, que da mesma forma que veio do primeiro Adão, Eva, o segundo e último Adão, que é Jesus, quando ele está na cruz, dormindo, e abre-se do lado dele, e sai água e sangue, Deus está operando e criando uma igreja espiritual para entregar ao seu filho como noiva, ok? Então, de forma bem simples, aqui é uma parábola, estou falando de forma de parábola, é uma ilustração, ok? Uma parábola. A criação de uma igreja poderosa aconteceu aonde? Na cruz.
Ele venceu e ele levou as nossas enfermidades e feridas. E terceiro, ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Hoje nós já temos vida e vida em abundância. E nós já temos vida eterna. Mas, pastor, por que nós vamos ser enterrados? Porque quando eu morrer, vão enterrar esse corpo. Mas quando Jesus, na segunda vinda, ele vai nos dar a vitória completa. Hoje nós temos, a nossa alma já tem vida eterna. Nós recebemos do Espírito do Senhor. Quando morremos, o nosso Espírito volta para o Senhor e a nossa alma recebe vida eterna. Mas quando o Senhor voltar, todos os corpos voltarão a viver e serão julgados. E nós voltaremos a viver. E o nosso corpo, que é o quê? Corruptível, que morre, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, o nosso corpo se tornará incorruptível. E aí nós venceremos a segunda morte, que é a morte física. Mas nós somos trinos. Nós somos espírito, alma e corpo. Eu sou um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Quando eu morro, o meu espírito que veio do Senhor volta para o Senhor. É o fôlego da vida. A minha alma, pela qual Satanás e Deus lutaram, foi salva. Então a minha alma já foi salva. Eu já tenho salvação. Então, o meu espírito, que é de Deus, que é o fôlego da vida, volta para Deus. A minha alma, que foi salva, vai para a vida eterna. E o meu corpo é enterrado. O corpo volta para o pó. Mas quando o Senhor voltar em sua segunda vinda, todo o corpo voltará a viver. E o corpo se tornará incorruptível. E aí venceremos a segunda morte. Nós já vencemos na cruz a morte da alma. Porque nós, como filhos do primeiro Adão, somos pecadores, e ao homem era o quê? Era morte. Era morte, nós estávamos mortos. O Senhor veio nos ressuscitar. O Senhor veio lutar pela nossa alma, resgatar a nossa alma. A luta é pela alma. Pela alma. Então, o que acontece? O espírito volta para Deus, a alma que foi salva vai para a vida eterna, a alma pecadora que não foi salva vai para o inferno, vai ser julgado e vai ser lançado no inferno no último dia, e quando Jesus voltar, aquele que é pó voltará a viver, e o corpo se tornará incorruptível. Jesus está nos céus hoje com o seu corpo. O corpo ressuscitou. E ele teve 40 dias de transição para o seu corpo poder subir aos céus. Mas quando ele voltar, o nosso corpo, em um piscar de olhos, será transformado, será transfigurado, como no Monte da Glória. Seremos luz, o nosso corpo, teremos um corpo físico, mas a luz vai resplandecer. E aí venceremos a segunda morte, que é a morte física, ok? E para encerrarmos, como eu sempre faço, né? Eu sempre termino, seja uma palestra gratuita, seja um treinamento, seja online, seja presencial, indicando um próximo passo, os próximos passos. Cada palestra tem os seus próximos passos, para que você possa se aprofundar, para que você possa meditar, para que você possa estudar. E eu separei aqui esses 3.